E aí, turminha, tudo beleza com vocês? Hoje eu trouxe aqui para nós, pessoal, ó, os verbos auxiliares, tá? Pode parecer básico, né? Mas vai ajudar bastante, eu acredito. Uns a gente já viu, né? Acredito que isso aqui a gente já viu, né? Que são os modais. Mas os outros auxiliares a gente ainda não entrou com detalhes. É bom a gente tirar isso do caminho, né? Então vamos lá. Aí aqui, ó, os auxiliary verbs, né? São verbos que têm a função de auxiliar, né? Outro verbo. Né? No caso, quem? O verbo principal. Então, primeira coisa que eu já vou dar de dica. Às vezes, o mesmo verbo, ele pode ser auxiliar e ele pode ser o verbo principal. A mesma palavrinha. No português também isso acontece, né? Então não confunda, tá? Por exemplo, do. A gente já estudou muito o verbo to do. O verbo to be também. Ele pode ser um verbo auxiliar. Na maioria das vezes ele é um verbo auxiliar. Mas ele também pode ser o verbo principal. Aqui no caso nós vamos focar no auxiliar, né? Só estou querendo fazer essa diferença para depois não ter confusão, né? E o verbo auxiliar, né? Ele tem essa função mesmo, de auxiliar outro verbo. Em que sentido? Então, por exemplo, a gente usa muito em português, né? Eu fui estudar, né? Ao invés. Aí esse fui aí, ele está com função de verbo auxiliar, né? Por quê? O que você foi fazer, de fato? O que é a ação que importa? É estudar. Essa é a ação importante nessa frase, né? E o fui, ele tá ali só para dar uma ajudinha para esse verbo, né? Só para complementar uma ideia a mais. Porque não é a mesma coisa eu falar assim que eu estudei e a mesma coisa que eu falar que eu fui estudar. Não é a mesma coisa. No fim das contas, pode até parecer a mesma coisa, né? Na prática. Pode ser até a mesma coisa. Mas não é, né? Tem diferença. É isso que eu quero dizer. Então, eu fui estudar, passa uma ideia. Eu estudei, passa outra ideia. E é para isso que o auxiliar existe, tá? Senão ele era só mais um verbo, viu? Vamos lá, então. Aí eles são divididos em duas classes, os modais e os auxiliares. Os modais, a gente já viu, né? Eles vão influenciar o sentido do verbo principal. Então eles sempre acrescentam algo ao significado, que normalmente é o quê? Foi o que a gente viu: permissão, obrigação, possibilidade e vários outros que a gente viu, né? Vocês lembram? Aí tem o can, o could, may, might. Eu vou pular, porque a gente já teve aula disso, certo? A não ser que eu esteja confundindo e essa aula foi no inglês básico, mas aí vocês me avisem, viu? Se eu estou confundindo, mas isso aqui não, eu acho que eu não passei no inglês básico, não. É de vocês mesmo. Mas, né, a gente erra. Então, aí os exemplos. Então, vamos já para os auxiliares, né? Os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares não modificam o sentido do verbo. Então, vamos ver. Verbo to be. Já estão careca de saber isso aqui. Significa ser ou estar. Esse verbo pode ser tanto principal quanto auxiliar. Se for auxiliar, ele vai acompanhar outro verbo, obviamente, podendo aparecer em vários tempos verbais e em várias formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa, como a gente já estudou. Isso aqui é coisa fichinha para nós. Enquanto verbo principal, o verbo to be não vai precisar de outro verbo, óbvio, né? Para ajudar a frase a fazer sentido ou estar correta gramaticalmente falando, né? Por exemplo, she is happy. Então, isso aqui é um verbo que principal. Por quê? Ela está feliz. O que é a ação importante aqui? No caso, não é uma ação, é um estado, né? Mas o verbo ele também pode indicar estado. Nesse caso aqui, o principal é indicar que ela está feliz, né? Então, essa é a parte principal.
É o está. Esse é o verbo principal. Então ele tem função de verbo principal. She is working. Ela está trabalhando. Agora mudou. Porque o que eu vou perguntar aqui? O que é a ação importante ali, gente? Não é o trabalho? Não é estar trabalhando? Não é? Não é o trabalho? Então, esse aqui é o verbo principal e esse passa a ser o verbo auxiliar. Ela está trabalhando. Certo? Entenderam, pessoal? Isso aí é o basicão, né? Começa com o verbo to be justamente para ficar bem simples e ficar fácil a gente assimilar o que é a ideia do verbo auxiliar, para que ele existe. Porque também ficaria estranho, pessoal, ó, que não é que ficaria estranho, é porque a gente acostumou dessa forma. Mas se a gente tirar esse is aqui, ó, she working, né? Do ponto de vista gramatical, não faz sentido. A gente poderia pôr she works, né? Vamos jogar aqui para o quadro branco rapidamente. Então eu poderia fazer she works. Isso aqui significa o quê? Ela trabalha. Agora eu quero falar she is working. Ela está trabalhando. É o mesmo sentido, pessoal, as duas frases? Não é, né? Então, é importante a presença do verbo auxiliar? É importante, ele não está ali gratuitamente. Entenderam? Continuando. O verbo auxiliar, então, to be, pode ser utilizado no presente, no passado e tal. Né? Aí é aqui que é a questão. Tá? Aqui começa uma questão importante. Que é o seguinte. Esse aqui nós já vimos. Lembram? O he, she, it acompanha o is. I acompanha o am e o singular e plural. We e they acompanha are. Né? No passado, muda, vira was e were. E no futuro, o to be especificamente vira o going to. Ele passa a ser acompanhado do going to. Tá? Então vamos dar uns exemplos aqui. Então, ó, eu vou usar essa mesma frase, she's working, para colocar ela no passado e no futuro. Certo, gente? Então, ó, she. Aí vou fazer no passado. Como é que eu vou saber se é was ou were? É fácil, tá? She was working. Eu já vou adiantar, né? Então, ela estava trabalhando. Por que é was, professor? Por quê? Porque todos aqueles outros, vamos fazer mais fácil, ó. He, she, it, esses aqui, eles são acompanhados do was. He was, she was, it was. Os demais, I, you, singular e plural, we, they, vira todos were, tá? Então, se fosse I was working, não dá para fazer. É I were working. Eu estava trabalhando. Tá? O you, they were working. Eles estavam trabalhando. Tá? Isso aqui é uma tabelinha. Se você quiser anotar isso, eu recomendo. Tá? Só para depois, se você precisar, você tem anotado. Mas é tranquilo, pessoal. Normalmente, o que acontece? Os pronomes nunca vão mudar, eles vão ser sempre os mesmos. Né? O que acontece? Normalmente, se mudar o verbo, vai mudar por causa desses três. Normalmente. Quando não muda, aí não muda para ninguém. E às vezes, o I aqui, ó, ele também cria uma categoria para ele. Pode acontecer. Aí, às vezes, outras vezes o I, ele vai vir aqui para cima. Ele vai ficar do mal aqui, não vai ficar com essa turma aqui não, e ele vai vir para essa turma de cá. Então, vocês já tenham em mente esse padrão. Que os diferentão normalmente é esses três. Viu? Nem sempre, normalmente. E eu não pus no Word. Ô, professor. Aqui, ó. Eu tava falando dos pronomes, tá? Esses três aqui, normalmente,
é que são os diferentões, é que vão pedir uma variação do verbo, tá? Tranquilo. E, vamos fazer o tempo futuro, que eu tinha esquecido, é verdade. E no futuro, ficaria she is going to work. Aí ela vai trabalhar. Ou algumas pessoas gostam de falar assim, né? Ela vai estar trabalhando amanhã. Esse aqui é um tempo que no português ele existe, a gente fala, mas dentro da gramática não é algo muito usado, né? Porque aí, ao invés de ela vai estar trabalhando amanhã, a gente coloca assim, ó. Ela estará trabalhando amanhã. Viu? E aí tem as duas formas. Então a gente tem she's going to work. Aí eu pus um amanhã sem querer aqui, né? Vamos só para. Então, para não. Aí. She's going to work tomorrow. Ela estará trabalhando amanhã. Ou ela trabalhará amanhã. É nesse sentido. Você vê que a tradução, você vê que ela perde o verbo auxiliar. Né? Ela perde esse verbo auxiliar. Mas lembra daquilo que eu falei. Traduzir, a gente traduz porque a gente fala português. Então a gente tenta procurar alguma coisa que tenha alguma relação. Mas o certo é a gente aprender o tempo verbal no tempo que ele é, lá no inglês. Sem assimilar com nenhum tempo verbal no português. Porque aí acontece esse tipo de aberração, entenderam? Então aqui a gente não teve um gerúndio. Né? Ó, she's going to work tomorrow. Isso no inglês é totalmente válido. Ela vai trabalhar amanhã. Ou ela trabalhará amanhã. É mais o vai. Ela vai trabalhar amanhã. Tem o vai, né? O vai é um verbo de ligação aí, né? Um verbo auxiliar. Mas ele não tem a mesma construção das demais. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, mas também a gente pode fazer de outra forma. A gente pode fazer assim, ó. She will be working tomorrow. Esse aqui fica mais pro lado do gerúndio. Que tem mais a ver com esse aqui, ó. Tá? Ela estará trabalhando amanhã. Mas as duas passam a mesma ideia. Tá? She's going to work tomorrow. Ela vai trabalhar amanhã, ou ela trabalhará amanhã. E ela estará trabalhando amanhã. Tem usos diferentes para essas duas frases, né? Para esses dois tempos verbais diferentes. Mas é quase a mesma coisa. É praticamente a mesma ideia. Certo, pessoal? Vamos continuar, então. Aí ele fala que o is é usado com os pronomes tananã, tananã, né? Igual eu expliquei para vocês. O am e o was e o were, eles são correspondentes. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Was e were são os correspondentes usados no passado. Ó. Aí o are vira were, tá vendo? Então onde era are e o are, o are vira were. Onde era is vira was. He is, she is, it is. E aqui ela está dizendo que o am vira was. É verdade. Eu que enganei. Foi falha minha. Desculpa, pessoal. Vamos só voltar aqui, ó. Só arrumar aqui, ó. O I, ele entra aqui no was também, tá? Então foi igual eu falei para vocês. De vez em quando ele troca de lado. Tá vendo? Às vezes ele tem o dele, às vezes ele fica do lado dessa turma e às vezes ele vai pro lado dessa turma. Esse aqui eu tinha confundido. Realmente ele vai para cá, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, igual eu fiz lá, né? I was working. Esse aqui é diferente. Realmente ele é porque ele usa os dois, né? Quer ver? Olha só. Não foi que eu confundi, eu fiz a coisa errada. Quer dizer, eu fiz a coisa certa no momento errado. Quer ver? Olha só. Então, o was é certo em frases condicionais, né? Então, deixa eu ver se ele vai dar um exemplo aqui. Não deu. Mas não fica difícil, não. Vamos aqui. Então, por exemplo, I was able to work a lot. Eu fui capaz de trabalhar bastante. Aí ele está no was, né? Igual eu expliquei para vocês lá, igual eu mostrei que ele está falando.
I was working. Eu estava trabalhando. Aí, realmente agora eu não estou conseguindo pensar num exemplo que é o were. I were. Se eu lembrar, eu falo depois. Vocês vão me desculpando aí por enquanto. Eu vou lembrar. Veja também. Não, certo. Exemplos. I am working in New York. Eu estou trabalhando em Nova York. He is doing his homework. Ele está fazendo o trabalho, o dever de casa, né? Então, ó, isso é um vício interessante, né? Isso aqui, ó, que é dentro da tradução. Isso é uma coisa interessante. Porque a gente lê homework. O que é homework? Work é trabalho. E home é casa. Então é trabalho de casa. Está errado? Não está errado. Mas no português a gente usa mais o dever de casa. A gente pode ir fazer um trabalho. Então, quando a gente estudava, né, vocês, eu também, eu falava para minha mãe: não, mãe, eu tenho que fazer um trabalho hoje. Eu não falava que era um trabalho de casa. Quando eu tinha uma tarefa, eu falava, né, um dever de casa, eu falava que eu tinha uma tarefa. E quando eu tinha um trabalho que era um seminário, alguma coisa maior que a gente tinha que planejar mais, aí era um trabalho. Então, homework, ele pode ser só trabalho, não precisa nem ser trabalho de casa. Porque trabalho de casa fica até parecendo que eu vou lavar a garagem, né? Nada contra, né? Mas fica mais parecido com um trabalho braçal do que com um trabalho mesmo escolar, né? A palavra em si, eu tô falando, viu, gente? E do mesmo jeito, eu tenho homework, eu poderia também falar que eu tenho tarefa. Então ele está fazendo a tarefa. Isso. E se eu falasse tarefa de casa, pode ser que dê a entender que era lavar a louça. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E isso é uma coisa interessante da tradução, né? The cake was made by my uncle. O bolo foi feito por meu tio ou pelo meu tio. Was she studying when you arrived? Ela estava estudando quando você chegou. They were not happy. Are you going to travel in July? Are you going to travel in July? Esse travel é muito interessante também, né? Porque a gente tenta, o certo é falar travel. É t, r, t, r, e, v, l, né? Travel. Mas eu particularmente tenho essa tendência de falar travel, sendo que é travel. Sotaque. Isso é sotaque, tá? Tem a ver com um vício nosso do nosso idioma. Não é um vício, uma característica do nosso idioma que a gente puxa essa pronúncia. Do mesmo jeito, esse they aqui, né? A gente vai tentar falar they, né? They were not happy, sendo que é they, ó. A dica tá na língua, pessoal, viu? Para falar isso aqui corretamente. They, ó. Lembra da língua. E o think, a mesma coisa, é a língua, ó. Nothing. Nothing. Se você falar nothing, a língua não veio por meio dos dentes, ó. Nothing. A dica é essa. Tenta fazer o nothing, o think, mas põe a linguinha para fora da boca e põe ela no meio dos dentes. É uma diquinha boa que eu garanto que vai ajudar muita gente a pronunciar isso aí da forma correta. Think, nothing, tá? Mesma coisa o they, the, that, né? They were not happy. Are you go? Já foi. He is not going to stay home on Friday. Verbo to do. Esse também a gente já viu. Então não vou delongar demais. O que é o importante do do? É o did. Então esse aqui é fácil, pessoal. O did, assim como o was e o were, que a gente viu lá atrás, ele indica o passado, tá? Então going to, que tá aqui, ó, e o will, eles são para o futuro. Desculpa. O was e o were é para o passado. Só que esses aqui são do verbo to be. No verbo to do, o passado vira did, tá? E o futuro não tem. Aí você tem que, digamos assim,
Você tem que elaborar o do no futuro. Vamos ver. Aguenta lá. Então, ó, o do é utilizado com os pronomes, né? Tá aqui. E o does com esses. Nós já sabemos disso, isso é simples. O did é para tudo. Olha que legal. Esse aqui, ninguém vai mudar. Não vai ficar dividido e o eu aqui vai ficar para um lado ou para o outro. Não, dessa vez o did é tudo igual. Então é fácil de aprender. Tá? Então, tanto o do quanto o does costumam ser utilizados nas frases negativas. Só que o do a gente pode substituir pelo did. Da mesma forma. Tá? Então, do you have a car? Você tem carro? Agora, se ele fosse did you have a car? Ficaria você tinha um carro ou você já teve um carro, tá? E você repare também o que, gente? Que o do, ele também é auxiliar, tá? Então, quem é o verbo principal aqui? É o verbo have. É o verbo ter, né? Então, do you have a car? Você tem carro? E aí, essa aqui tá na interrogativa, que nós já falamos disso, né? Só reforçando. Se você transformar ela para afirmativa, vai ficar assim, ó. You have a car. O do some. Ele não volta para a frase. Porque ele é assim. Se você quiser escrever you do have a car, aí você está pondo ênfase. Igual já expliquei anteriormente. Da mesma forma o does, viu? Mas o did não tem como. O did, ele não tem essa opção de aparecer para dar ênfase. Ele sempre vai aparecer. Então vamos lá. Ó. Então, you have a car. Você tem carro. Ou you do have a car. Esse aqui é a mesma coisa do de cima, só que com ênfase. Tá? Na questão de ter o carro. Para passar para a interrogativa, do you have a car? Você tem carro? Beleza, fecha. E na negativa, you don't have a car. Você não tem carro. É isso. Pro passado, é o mesmo jeito de fazer. Só que no lugar de do, é did. Só que aqui você não vai ter opção. Vamos ver, ó. Então, ó. You. Quer dizer, você tem opção. Ó, vamos ver. You did have a car. Esse aqui é você já teve um carro, você tinha um carro. Só que com ênfase. Do mesmo jeito. Tá? Com ênfase. Aí eu posso escrever you had a car. Você tinha um carro. O que ficou diferente, pessoal? Além do did sumir, porque é isso que eu estou falando. Aí esse did, ele incorpora, entre aspas, vamos dizer assim, no verbo. Tá? O verbo tem que ir para a forma dele no passado. É como se fosse uma conjugação. Não é conjugação, mas é como se fosse. Tá? Aí isso aqui é onde muitas vezes pega o aluno, né? Porque ele não conhece todos, né? Então, por exemplo, aqui só para a gente explicar isso aqui melhor. Tem o verbo to have. Aí o verbo to have vira have no presente, had e had. Que é tem, tido no particípio e teve ou tinha no passado. Todos os verbos têm isso. O have é irregular, por isso que ele é diferente. Os regulares, aí ele fica fácil. Como é que é os regulares? Por exemplo, então eu tenho o verbo walk. Walk, o verbo andar, é um verbo regular. To walk, né? To walk. Aí ele fica walk, walked e walked. Tá? Andar, anda, andado e andou. E nisso tem vários. Os regulares é fácil. Sempre fica de. Tá? Os regulares. Os irregulares, aí você tem que aprender mesmo. É uma questão de familiarizar-se com o idioma. Por exemplo, to drink, que é o verbo beber.
Aí eu tenho drink, bebe, drunk, que é bêbado, e drank, que é bebeu, tá? Esse aqui é bêbado ou bebido, depende. E o drank é bebeu, tá? Então eu posso perguntar assim, you drank? Aí aqui não dá, né? Na verdade, porque é pergunta. A pergunta ficaria, did you drink? Né? Você bebeu? Mas eu poderia falar, you drank. Você bebeu, afirmando. Tá? Então, isso, ó. Did you drink? Yes. I drank. Você bebeu? Sim, eu bebi. Tá? Então o did ele vai fazer isso. Vamos só fazer o restante ali com o did, então. Que é a interrogativa, né? Então, did you have a car? E you didn't have a car. Tá? E também tem a outra, né? Didn't you have a car? Você não tinha um carro? E esse aqui é você não tinha um carro, só que sem perguntar, né? E aqui também dá, ó. Don't you have a car? Você não tem um carro? Tá, pessoal? Tranquilo, né? Não é difícil. Voltando para lá. Então. Aí aqui tem mais, né? Does she play the guitar? We do not want to eat pasta. Você vê que aqui ele está enfatizando, ó. We do not want. Eu poderia falar we don't want to eat pasta. Mas eu enfatizei. We do not want. Então aqui, realmente a pessoa não quer. He doesn't like chocolate. Did he go to the concert? Yes, he did. Essa é a estrutura básica de responder, né? Vocês devem ter feito muito isso no ensino médio, né, pessoal? A gente pergunta e aí você tem que responder com yes, he did, yes, he went, né? E vários outros. She did not call her aunt on her birthday. She did not call her aunt on her birthday. De novo aqui está enfatizando, ó, não precisa, né? She didn't call her aunt, tá? Se eu quiser falar que ela não telefonou. Aqui eu estou dando ênfase, tá? Tipo, a pessoa que está mencionando isso aqui pode ter achado isso algo algo errado, por exemplo, uma atitude errada da pessoa não ter convidado a tia dela para o aniversário, né? Não ter convidado, não, desculpa, gente. Não ter telefonado para a tia, tá? E aqui tem uma ambiguidade, né? Também isso é interessante, ó. Porque, ó, she did not call her aunt on her birthday. Quem que é esse her birthday? O aniversário é de quem? É da tia ou é da moça? Por quê? Aqui nós temos uma frase com ambiguidade, tá? Eu não sei de quem é o aniversário aqui a qual está se referindo. A gente pode supor que é o aniversário da tia, porque se ela está ligando para a tia, então é o aniversário da tia, né? Ela está ligando para dar os parabéns para a tia dela. Mas dependendo da situação, a tia, por exemplo, é uma moça já de idade que não consegue ir lá na casa dela visitá-la, então ela tem que ligar para a tia dar os parabéns para ela. Pode ser, não é algo inimaginável. Então tem uma certa ambiguidade aí, né? É que, no caso, a gente precisaria de mais texto para remover essa ambiguidade dessa frase. Does she like sports? Yes, she does. Em frases afirmativas, o do e does só aparecem com verbos auxiliares nas respostas curtas. Tranquilo, né? Foi o que eu expliquei para vocês. Quando a gente usa como resposta aqui, ó. Ou ela esqueceu de mencionar. Também pode aparecer para dar ênfase. Pode. Tá?
Aqui tem o verbo to have, que é o ter, que ele também pode ser auxiliar. Olha que interessante, então. Já vou chamar a atenção aqui. Ó. Aqui eu tenho o do como auxiliar e o have como verbo principal. E aqui a gente vê que o have pode ser verbo auxiliar, dependendo do uso, tá? Mas isso nós vamos deixar para a próxima aula, viu, pessoal? Já chegamos em 30 minutos. Então, desejo para vocês aí bons estudos, até a próxima aula e tchau, tchau.